lá, nós falamos alto aqui. Então, na verdade, a ideia da fisioterapia integrativa foi justamente essa visão que as meninas já falaram para nós aqui da integralidade do ser. Mas o que eu queria chamar a atenção é que tanto a Fernanda, pelo lado dela, e como a Dani... Opa, agora apagou, ficou ótimo. Né? E a Dani também, elas têm uma maneira própria de usar isso. E eu fico muito feliz de dizer que é isso que a gente quer, né, Paulo? Quando a gente lança a visão quântica, no sentido de usar a energia como uma terapia, as pessoas se adonarem da ideia, terem o conhecimento do uso, né, por exemplo, dos florais, que eu chamo de energia engarrafada, mas ter esse conhecimento, pegar a ideia e transformar isso numa coisa pessoal. E eu vejo muito essa visão, né? A Dani, por exemplo, ela continua dentro do padrão de atendimento dela, que é excelente, dentro de uma técnica, né, que é o RPG, mas ela colocou os florais de uma forma que é um benefício muito grande para todo mundo, de um jeito que é personalizado. E o caso da Fernanda é justamente a amplitude do que a Fernanda faz, unindo vários tipos de terapia e fazendo essa integração. Então, apesar de eu não ser fisioterapeuta, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque eu vejo muito essa forma de atender o paciente e oferecer esse paciente mais do que aquilo que ele veio realmente buscar. E é por isso que eu estou muito feliz de ter vocês duas aqui. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. E isso nós devemos muito a você, né? Que passou isso para nós, porque graças a Deus eu te conheci e fui resistente por um tempo. E quando eu precisei para mim, resolveu, porque eu sou contra remédio, eu falei, meu Deus, eu estava com uma mina na mão e agora eu vou atrás dela. É verdade, eu também. Isso mesmo. Eu lembro disso. Eu me lembro que a primeira aula que eu tive com a doutora Rosângela foi numa casinha pequenininha aqui no centro de Curitiba. Eu lembro que eu acho que até levei ela para casa no dia. Eu falei, mas doutora Rosângela, o que faz você ficar um final de semana presa dentro dessa casa com pessoas aleatórias, assim, para falar disso? Ela, é a minha missão, eu quero isso da minha vida. E eu fiquei impressionada, assim, com a humildade toda dela. Verdade. Impressionante. A gente sempre comenta que nosso projeto de vida tem que fazer sentido, ele tem que ter esse objetivo, né? Ajudar as pessoas, melhorar o mundo, desenvolver sociedades, enfim, nessa busca muito constante, né? Então, se você coloca alguma outra coisa na frente, obviamente que você não vai atingir, você desintegra esse conceito, né? É isso que a gente fala, ela ficou por amor ao conhecimento. Se nós tivermos uma postura menos quântica, não, vamos colocar o dinheiro na frente, a coisa já muda, né? Então, é isso que eu acho que move muito a esse conhecimento da área quântica, né? E a gente vê que nem todo mundo está nessa sintonia. Então, é isso que é importante. E eu vejo a doutora Rosângela, desde que eu a conheci, nessa vibração, né? Só para entrar no conceito quântico. E isso a gente acha que é muito importante. E eu vejo que vocês duas também, né, têm essa linha. As pessoas que vêm aqui são pessoas que buscam isso. Todo o resto do sonho vem depois. Claro, é isso que a gente quer, né? Porque aí você está realizando de uma forma, se realiza de outra forma também. Mas eu não sou a estrela hoje, por favor, não sou para falar. E eu acho que a Fernanda realmente está com problema no computador, ela saiu, melhorou o som. Mas ela já resolve. Dani, já que você ficou aqui para falar com a gente, eu acho que as pessoas não sabem muito o que é RPG. Você podia nos dar uma explicação bem legal aí, porque quando a gente fala RPG, as pessoas podem estar confusas, né? Sim. RPG, o nome diz, é Reeducação Postural Global.
Eu trabalho com o método Suchard, que é um francês que veio da França para cá e nos trouxe esse método. O que ele trata? Ele trata os desequilíbrios do corpo. Por exemplo, você tem uma dor. Você tem uma dor no ombro, mas a dor do ombro pode não ser do ombro, pode ser de um joelho que você acabou virando e acabou fazendo toda uma ligação e indo até o ombro. Então, ele trata desequilíbrios musculares. Quando eu melhoro a tua postura, eu melhoro a tua dor. Normalmente, as dores elas acabam vindo por uma má postura que causa esse desequilíbrio muscular. Então, por isso que é reeducação postural global, porque eu trato da cabeça até a ponta dos pés. Quando chegar no meu consultório com uma dor na lombar, eu não vou tratar a lombar, eu vou tratar o indivíduo como um todo. Eu vou tratar a cervical, vou tratar o ombro, a mão, o quadril, o pé, o emocional, porque eu vou tratar com terapia quântica, porque às vezes essas dores não vêm também do físico, vêm da emoção. Então, a gente trabalha toda essa parte junta. Mas o RPG é para um fisioterapeuta, primeiro que é só para fisioterapeutas, né? É um curso de fisioterapia. É uma especialização. É uma especialização. Uma especialização. Sim. E obrigatoriamente tem que ser ligado a uma escola que trabalha só com isso? Como é que funciona a especialização? É o seguinte, bom, a pessoa sai e se forma fisioterapeuta. Daí ela vai procurar uma especialização. Eu, no caso, foi o RPG Método Suchard, que foi o primeiro que veio para o Brasil, e é o que faz, trata o paciente como um todo. Nós colocamos a mão no paciente e tratamos o paciente como um todo. Dentro do RPG existem os avançados, existem vários cursos dentro dele. Então, você faz o básico, porque é um curso mais difícil, complicado. Depois, a gente faz o avançado de cervical, de articular, de olho, de pelve. Então, tem muitos dentro dele que a gente acaba expandindo e sabendo tratar um corpo como um todo mesmo, né? Então, tem o básico e tem os avançados dentro do básico, mas é só fisioterapeuta que faz. Mas é uma escola. É uma escola que faz essa especialização. É uma escola de RPG Método Suchard. Quem quiser entrar é Sociedade Brasileira de RPG. É Suchard. S-O-C-H Suchard. A-R-D. E, Daniele, você falou que ao toque o RPG funciona através de toques, e como que você agrega o uso dos frequenciais nesse processo? Bom, no meu consultório eu uso mais o Oxyflower e o analgésium e o Consciêncios. Por quê? O Consciêncios é para trazer aquela autoimagem, aquela memória, e uma memória tecidual também, para a pessoa se reintegrar com ela mesma, tá? O Oxyflower como um oxigênio para melhorar a articulação e o analgésico para melhorar a dor. Eu costumo indicar muito o Colamin, que é um colágeno que eu acho que todo mundo na face da Terra tinha que usar o Colamin, porque Concordo. Então, até eu sou representante e eu tento fazer um preço para os meus pacientes um pouco mais melhor, até porque eu realmente quero que todo mundo use, sabe? Para não ficar pesado para ninguém, para todo mundo usar, porque eu acho assim que ele faz diferença na vida das pessoas. Verdade. É verdade. Além de nutrir, ele também tem a informação, né? Que eu vejo também como uma coisa fundamental para tudo, mas a gente está falando aqui nessa parte mais, né, osteomuscular, e eu vejo realmente que tem essa diferença. Eu vejo que quem passa pelo conhecimento dos frequenciais não deixa de carregar nem o Oxyflower mais, nem o Colamin, analgésico. Mas na nossa área de fisioterapia, a gente, como nós conversamos muito, a gente já sente que o emocional do paciente está ruim, que ele é ansioso, identifica o neurovite, que ele então, assim, tá mais depressivo. Então, a gente acaba indicando
está com trauma, indica o neurotóxico, então a gente começa a indicar umas coisas para eles saírem desse quadro também. Então, não só na parte muscular, de pegar, né? Todo o resto. Eu acho uma coisa que talvez o Paulo tenha perguntado e não ficou muito clara a resposta, eu vou me meter aqui, porque além de ser metida, como eu digo, eu tenho bastante experiência no RPG. Uma coisa que eu acho fantástica, essa capacidade do RPG nos dá de alongamento localizado feito direto pelo fisioterapeuta. Então, por exemplo, a Dani, ela manipula realmente o ponto certo para como se desembolasse o tendão, o músculo, a inserção do músculo. Isso faz uma diferença imensa a longo prazo. E eu vou dizer que eu conheci a Dani realmente há todo esse tempo, né, 18 anos atrás, numa situação em que eu não conseguia mais pegar a caneta para assinar a receita, porque eu nem conseguia fazer receita, e naquela época eu não tinha computador, tá, gente? Eu tinha que ter uma pessoa do meu lado para fazer a receita, porque eu estava com uma tensão muscular, um problema aí tão grande, que eu estava numa situação muito difícil. Foi assim que eu conheci a Dani. Eu fui fazer, na verdade, hidroterapia. Hidroterapia, exatamente. E ela foi minha fisioterapeuta na hidroterapia. E aí ela disse assim, nossa, mas eu acho que o teu caso era um caso para melhorar essa postura. E eu tinha uma rotação de ombro, lembra, Dani? Meu ombro era virado para frente, assim. Gente, a mudança da minha postura de lá para cá, e depois, claro, eu tenho épocas que eu faço uma manutenção, tem épocas que eu preciso mais, né? Agora eu estava muito em computador, até hoje eu fui lá por causa disso, eu estava muito, essa coisa muito digital, a gente acaba precisando mais. E eu estou falando como... 5 lives por dia, né? Porque no RPG a gente trabalha muito a decapitação, que eu falo. Decapitação é uma tração articular. Então, eu traciono e faço um afastamento de vértebra, afastamento de articulação, de ombro, de joelho, porque ao longo da vida a gente vai coaptando. Então, a gente vai espremendo. E isso vai dando artrose, tendinite, bursite, hernia de disco. Então, eu trabalho só manual alongamento, alongando as estruturas. Falou bursite, tendinite, meu Deus do céu. Tem cura, quero dizer, tem cura. Vai tratar, Paulo. Você, já tenho 2 indicações aqui ótimas. Fernanda, e você, como que você faz? Bom, eu trabalho da seguinte forma. Primeiro eu faço uma avaliação, assim, minha primeira avaliação, olha, umas 2 horas, 2 horas e meia, que eu avalio, assim, absolutamente tudo. Mas eu sempre, como que tá meu computador? Tá melhor? Tá melhor, tá melhor. Eu sempre começo trabalhando a questão emocional, né? Eu não sei, Dani, se você, acho que se tiver fisioterapeuta assistindo, acho importante a gente falar também, a questão do sindicato, do Sintalpara, não sei se você tem a inscrição lá, porque pelo nosso conselho, a gente não pode estar prescrevendo, né, o uso das essências. Então, é interessante a gente entrar no sindicato, no Sintalpar, para que você possa ter a tua outra numeração. Atuar como terapeuta mesmo. Tá? Então, primeiramente, eu sempre faço essa avaliação e acabo tratando toda a questão emocional, então, com diversas técnicas de leitura biológica, organização da natureza humana, enfim, várias técnicas, e biorressonância também. E depois disso, desse conhecimento com o paciente, aí a gente vai normalmente encaminhar para a ozonoterapia, então a gente sempre complementa com o ozônio. Muito difícil um paciente meu que eu não use a ozonoterapia, né, que eu não complemente com a ozonoterapia, e hoje com os quânticos também, né? Não tem nenhum paciente meu que sai do consultório sem alguma prescrição dos quânticos. Inevitavelmente. Então, é um tratamento que fica bastante completo, né, para o paciente. Como eu falei no início, assim, fez toda a diferença para mim. Porque, como a fisioterapia tem diversas áreas, a gente consegue tratar tanto a orto,
tanto na neuro, você acaba entrando em todas as áreas, né? Os quânticos te dão essa possibilidade de atuação. Então, desde a doença autoimune também, eu comecei a tratar muito a ozonioterapia juntamente com os quânticos, e a gente percebe o salto quântico que esse paciente vem a ter, né? Então, é maravilhoso, é incrível, assim, porque você começa a tratar uma pessoa, daqui a pouco você está tratando já a família inteira, né? Porque todo mundo se sente tão bem. Então, é mais ou menos assim. É o que a gente tem falado da resolutividade, né? Resolutividade. A gente consegue ampliar a resolutividade. Exato. Dentro de propostas que, às vezes, a gente já tem bons resultados, maravilhosos resultados, mas você ainda consegue ampliar quando você atua associando os florais. Isso. Eu queria, Fernanda, que você desse uma palhinha para nós, sim, em cima daquele trabalho que você apresentou no Congresso, que é maravilhoso. Se você pudesse contar aquele caso e contar o trabalho, depois a gente até pode dar um link para o pessoal entrar na revista e ver, mas eu nem sei. Não, eu acho que não é por link, é pela revista em si. Mas a gente depois manda para o pessoal. Tá legal. Só para destacar aqui, antes dela falar, que tem a Bela, que nos assiste, que é estudante de fisioterapia. Então, ela já está, como isso aqui não é parte da grade de graduação, então ela já está antecipando o conhecimento. Que maravilha. Parabéns, é isso mesmo. É isso aí. Com a cabeça Bela aberta. Oliveira. Tem que sair do quadradinho. Então, esse trabalho, na verdade, foi em cima da cirurgia plástica, né, que eu tenho uma grande demanda ainda nos pacientes de cirurgia plástica. Antes eu ficava focada nisso, agora não tem mais como. Então, expandiu muito. Então, eu tinha muitos e muitos casos de deiscência de sutura, né? Paciente com necrose. Então, essa paciente especificamente foi um caso, assim, seríssimo, uma necrose. A gente demorou, acho que uns 6, 7 meses para conseguir melhorar o caso dessa paciente pré-quânticos. E essa paciente, claro, depois de 1 ano e pouco, voltou a procurar o cirurgião plástico para poder resolver esteticamente essa cicatriz que tinha ficado inesteticamente, não estava nem um pouco bonita, né? Então, foi onde? Que parte do corpo, Fernanda? Foi no abdômen, foi um pós de abdominoplastia, perdão. Tá. Então, e era uma paciente fumante ainda por cima. Então, ela foi fazer essa correção cirúrgica, correção cicatricial no abdômen. E nesse segundo momento, antes dela fazer esse procedimento cirúrgico, a gente já se contactou e ela começou a fazer uso dos quânticos, né? Ela já entrou com colamin, ela entrou com um Bilicum também, com Lifum Detox. E a gente já começou 2 meses no pré-operatório fazendo o uso das essências. Cutanes também entrou. E então, assim que ela fez o procedimento, ao 10º dia de procedimento, a gente começou a perceber que essa cicatriz começou a abrir novamente. E aí, o que a gente colocou? A gente já entrou com o Oxiflower, aumentamos a frequência do Umbilicum. E o que nós fizemos? Para a gente ver a eficácia dos produtos, nós fizemos o uso da termografia. Então, a gente foi avaliando desde o momento que a gente passava os géis, que a gente fez o uso dos géis, né, para facilitar a avaliação, e a gente foi avaliando aí até o 10º minuto, a foto do corpo como um todo, né, do corpo inteiro. E a gente percebeu que ao final do 10º minuto, a paciente tinha uma resposta fisiológica alterada, com os produtos muito, muito melhor, muito otimizada. A gente percebia que o fluxo sanguíneo havia melhorado e muito, né? Não tinha feito ozônio nem nada, só com o uso dos quânticos mesmo, né? A gente não fez ozônio para não fazer falso positivo nem nada. Então, a gente conseguiu observar que com 10 minutos o produto já estava agindo e ela tinha uma melhora global fisiológica do quadro inflamatório. Então, foi muito interessante, assim, foi bem surpreendente o caso, eu gostei muito.
Falta tempo para a gente fazer mais trabalho. Eu fiquei encantada, porque uma das questões maiores que a gente tem com os florais é justamente essa comprovação de uma forma de medida, né? Exato. Porque a maioria dos florais nos dão uma melhora de bem-estar, o paciente tem as sensações de que melhorou, mas a medida, a gente tem dificuldade, às vezes, de saber de que forma a gente vai medir para ver se melhorou ou não melhorou. Sim. E a termografia nos mostrou, eu fiquei realmente muito encantada com esse trabalho, justamente por isso. Tem um acompanhamento minuto a minuto, né? Você ficava fazendo, batia as fotos da termografia. Isso. E isso nos mostrou, porque é uma forma, é algo que a gente pode dizer assim, que não há dúvida nenhuma, porque o antes e aplica o produto e acompanha o que o produto faz de resposta celular, que é o que a gente tem falado. Então, esse tipo de trabalho, apesar de ter sido um trabalho feito na forma de artigo, inclusive para apresentar em congresso, que nos deixa feliz, porque a gente tendo esses trabalhos, a gente tem as referências, né, que são congressos feitos num processo dentro da proposta universitária, então a gente tem esses trabalhos todos como referências bibliográficas. Mas o que eu queria enfatizar aqui é a possibilidade das pessoas que aprendem a utilizar e que utilizam no dia a dia de criarem a rotina de fazer de registrarem o que acontece. Porque aí, com o registro, a gente consegue ter cada vez mais desses trabalhos. E esse é um trabalho maravilhoso. Eu realmente acho que todo mundo devia ter acesso a ele. É uma coisa que nós temos que fazer, é botar no site da EIDE. Vamos botar os trabalhos no site da EIDE, porque realmente é muito interessante, né? E a gente pode juntar, como eu estou falando aqui, os florais com qualquer outras terapias, e a gente está trazendo a ideia da fisioterapia em função disso, né? E às vezes a gente não tem uma medida visível, né? Mas, por exemplo, no caso da Dani, até a gente sempre conversa muito quando eu vou lá, e eu também tenho algumas coisas, ela está falando o artigo, mas ela tem também alguns casos interessantíssimos. Eu olhei agora, no caso, Dani, que você podia nos contar, que eu fiquei impressionada, agora vou dizer para vocês, fiquei impressionada. A paciente tinha hérnia de hiato, era de estômago o problema, lembra, Dani, que contou? Uma paciente... Eu, na verdade, eu sei que eu tive uma paciente de hérnia de hiato, que acho que é uma paciente que foi... que ficou bem melhor, tá? Mas eu tive um de paralisia facial pelo vírus, que eu acho que é mais interessante ainda, porque a paralisia facial, ela demora muito tempo para ela melhorar, mesmo fazendo fisioterapia, mesmo tomando o remédio que tem que tomar para herpes. E nesse meio tempo, eu falei com a Rosângela, Rosângela, eu estou com um paciente, paralisia facial, ele está... Nossa, a pessoa fica arrasada, né? Então, ela passou o Synapsion, ela passou o invólucro, exatamente, e ele usou isso, fez a ozonioterapia, ele foi fazer, porque ele é muito da linha integrativa. E, assim, deu umas 2 semanas, o rosto dele tinha voltado ao normal. E isso é muito raro, porque só foi por causa que estava nessa fisioterapia integrativa, que a gente estava usando tudo. Porque, fora isso, ele iria demorar, assim, uns 3, 4 meses para melhorar, e olhe lá, porque demora mesmo. Eu já tive, quando eu era de físio convencional, uma paciente assim, e demora, mesmo fazendo o gelo, o ultrassom, que tem todo um protocolo para fazer. Sim. E foi muito bom mesmo. Esse da paralisia facial, na verdade, me impactou bastante. Eu tive alguns casos já também da paralisia de Bell, principalmente, né? Essa facial. E também, com a ajuda dos quânticos e da ozonoterapia, a resolutividade é muito mais rápida. É impressionante mesmo. É incrível.
a diferença, né, que a gente tem. Nossa, a gente fica assim encantada. Fora isso, eu tinha os pacientes com artrose matinal, principalmente, que endurece as articulações, que dói, assim, no pegar alguma coisa, dói. E eu fazia a parte do RPG, que era alongar cada extremidade, as articulações, daí eu resolvi incluir o Calmales, primeiro o Artox para desintoxicar, e depois disso eu entrei com o Artalis. Tirei o Artox, entrei com o Artalis. E melhorou, assim, muito. Ele 1000%. 1000%. Parou de sentir dor, parou de ter rigidez articular, parou de ter várias coisas que ele tinha no toque, de não poder escovar os dentes e bater assim na pia que doía, melhorou. Só com os quânticos. Maravilha, né? Muito legal isso. Acho que são relatos importantes, né? Sim. Mas é isso mesmo. A ideia da gente mostrar os casos é em função das pessoas entenderem que nós podemos muito, né, trabalhar com a integralidade. Eu acho que não apenas do ser, né, que seria olhar o paciente como um todo, mas também a integralidade de várias formas de tratamento. E até em equipe, né? A gente pode trabalhar com a equipe, né? A gente tem, o paciente vai aqui, vai ali, mas ao mesmo tempo ele tem o atendimento de uma equipe, como também uma única pessoa que vai se especializando e vai juntando, agregando, né? Que eu acho que é fundamental, né? Ali, eu não sei como é que tá nossas perguntas aí, quem sabe tem alguma coisa que a gente tenha que discutir? Então, alguém está perguntando se dá para fazer o mesmo com artrite reumatoide, né? Legal. O mesmo, eu suponho que alguns relatos, né, que foi levantado aqui. Vou ler uma outra questão também da Roberta, que eu posso fazer na sequência aí. Tá. Eu acho que é interessante, já que a gente está falando de fisioterapia, a importância da fisioterapia nas doenças reumáticas, especialmente em artrite reumatoide. Eu sei que as meninas podem até falar mais do que eu vou falar, mas eu vou dizer para vocês que eu atendo muita gente, eu dou muita consultoria para profissionais hoje que têm pacientes com artrite reumatoide, mas o que eu acho, assim, fundamental é essa ideia de manter, principalmente em mãos e pés, né, a artrite reumatoide ataca muito pequenas articulações, manter elas fazendo fisioterapia para que elas não entortem tanto. Se você começar precocemente, logo que começa, né, no sentido do diagnóstico, a fazer as fisioterapias, isso vai fazer uma diferença imensa ao longo do tempo, e eu tenho acompanhado. Mesmo que seja tardiamente, ainda vale a pena, como eu digo, né? Se fazer, vale a pena. Agora, em relação à avaliação da pessoa com artrite reumatoide, juntando os nossos protocolos, principalmente na questão dos quânticos, eu gosto de lembrar que a artrite reumatoide tem a ver com o intestino, como todas as doenças reumáticas. E nós precisamos cuidar da dieta desse paciente, tirando os alimentos irritantes, né, da parede, tirando os alimentos dissonantes, como a gente diz, né, especialmente glúten, a lactose, a proteína do leite, que são altamente nocivos nessas doenças autoimunes, né, que tem um aumento de permeabilidade, e aí a gente vai atuar na parede. Pessoalmente, eu gosto muito do Colonflan para harmonizar essa resposta, né, de melhorar a parede. Gosto muito do Digeril. Costumo utilizar também a clorela, né, que a Kembe Clorela é a marca que eu... A clorela em si faz uma alcalinização de parede do intestino, que é importante. Também evita, né? Lembrando que a inulina, que é uma fibra, no formato nutracêutico que a inulivita tem, que é a inulina energizada, e criando, então, eu chamo de inulina power, né, meninas? E aí a gente pode utilizar essa inulina em cápsula nas refeições,
para melhorar a questão do microbioma intestinal, né, que é fundamental, então o microbioma intestinal, e associando isso para modular, porque lembrem que a inulina, apesar de ser um alimento, né, uma fibra solúvel, tem uma ação de modulação das interleucinas, né, intestinais, especialmente a 17 e a 24. Então, a gente trabalhando dessa forma, parede de intestino, a gente já tem uma grande melhora. Fora isso, o colamin, lembrando que o colamin, no caso do uso nas doenças do colágeno, que é a artrite reumatoide, é uma doença autoimune do colágeno, a gente usa em doses mínimas, ou seja, a manutenção. Então, é diferente da artrose, que é uma deficiência grande de colágeno e uma degeneração, a gente vai usar uma dose até maior. E no caso da doença do colágeno, a gente usa no mínimo que é 5 gramas ao dia. E a minha sugestão é 5 ml 3 vezes ao dia. Mais contato com a informação, mais ação, né? Então, a gente faria 5 ml 3 vezes ao dia de colamin. Isso é uma proposta maravilhosa, tá? Que a gente sabe que tem um grande efeito. A gente vai usar o próprio oxiflower e o analgésico nos locais de dor, né? Esfregando, como eu digo, né, fricciona, e sempre friccionando num esquema, né, que a gente pode usar um depois do outro, 30 segundos cada um em cada articulação, e várias vezes ao dia, ou no 3/3, que eu chamo, né, que faz 3 vezes, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 vezes, e 3 vezes ao dia, é alguns jeitos que a gente faz para as pessoas lembrarem, né, de usar. Então, esse em termos de nutrição e informação. No caso da artrite reumatoide, é interessante se utilizar o Psoratox, que modula a energia da matriz extracelular, da resposta às toxinas e tudo mais. Então, eu gosto muito do Psoratox nesses casos e do próprio Artox, que é o que vai também ajudar nas articulações em geral. E isso é uma coisa básica, mas que ajuda muito. Claro, tá, cuidado emocional e etc., mas a nutrição, né, além do colamin e da inulivita, é importantíssimo lembrar da vitamina D, que é fundamental, né, e então, em termos, assim, nutricionais, a gente pode também colocar o Mag-Catal, que é aquele magnésio fantástico, é a melhor fórmula de magnésio que existe, né, que é um magnésio para a nutrição humana, e a gente vê realmente a diferença nessa parte toda osteomuscular, na questão da própria osteoporose, né, a gente tem tantos casos maravilhosos aí, então a gente pode trabalhar dessa forma, que é uma forma bem nutricional e energética, né, de modulação da energia com os quânticos, e usar a fisioterapia nesses casos, tanto para melhorar a questão da própria articulação que está com problema, como fazer prevenção das outras articulações, né. Então, assim, eu acho que a minha proposta é muito para esse lado. E eu acho que a própria Fernanda podia dar um toquezinho no uso de ozônio na doença autoimune, né, que é maravilhoso. Exatamente. A gente consegue trabalhar tanto de forma local, né, nas dores locais, articulares, quanto na autoemoterapia, que é incrível, como a gente consegue ver a evolução. Até mesmo o uso da insuflação retal também, que melhora, aumenta muito a oxigenação tecidual, né? Então, consequentemente, melhora da dor, que a gente tem uma modulação dessa inflamação. Então, o ozônio nas doenças autoimunes, a gente consegue perceber como a gente consegue trazer esse paciente mais para ele, com uma melhor resposta mesmo, a nível de inflamação. Né? Então, a gente consegue fazer todas as formas de aplicação da ozonoterapia, inclusive o óleo ozonizado, mas eu acabo sempre usando mais, como a doutora Rosângela falou, o oxiflower com analgésico, a gente sempre acaba orientando o uso, né, nesses casos do paciente que tem muita dor numa artrite reumatoide, por exemplo, mas nas doenças autoimunes, a gente consegue fazer o uso de todas as formas de aplicação da ozonoterapia também, né? E sempre cuidando também do intestino, né? Porque a gente percebe a interferência dele, né? Então, faz toda a diferença também, né? Também.
Uhum. E a Daniele, eu me lembro que você já me falou de pacientes com artrite reumatoide também com grandes resultados com o RPG, não é verdade? Muito. Na verdade, eu atendo e eles melhoram muito. A doença autoimune precisa ficar em manutenção, né? Porque é uma doença autoimune. Então, a gente alonga as extremidades, porque os tendões, eles atrofiam, a articulação atrofia. E o RPG, como ele é manual, a gente vai alongando todas as articulações manualmente, quadril, pé, dedos. Então, além de melhorar, não agrava, né? Então, ele é feito uma vez por semana, então não é todos os dias que é feito como é a fisio convencional, que tem que ir todos os dias. Ele é normalmente uma vez por semana. Então, o paciente não fica esgotado, né? E ele vê o resultado e sente prazer por estar ali, com todo esse conjunto que a gente faz. Exato. Então, vocês vejam quanto que integrar faz diferença para o paciente, né? Eu, gente, sou, né, quase 40 anos aí de formada, eu me lembro do início da minha vida como médica, o desespero que eu sentia de não ter algo a mais para esses pacientes com doença autoimune, especialmente a artrite reumatoide, que é uma doença até bastante comum na idade das pessoas mais velhas, mas também tem a artrite reumatoide juvenil, que é um horror, né, porque nós temos as crianças, né, e os adolescentes, e a gente tem, no início, gente, quando eu me formei, 37, 36 anos atrás, não existia nada. A gente, na verdade, utilizava apenas anti-inflamatório, que hoje nós sabemos que piora a doença, pois aumenta a permeabilidade intestinal. Exato. E ainda tem, apesar de 37 anos depois, né, com tanta coisa que a gente sabe hoje, nós ainda recebemos pacientes que estão há 10, 15 anos usando analgésico inflamatório ou corticoide, né, e só deteriorando o organismo. Isso me dói, sabendo que tem tanta coisa maravilhosa para se fazer, né. Então, foi ótimo terem levantado esse assunto para deixar aqui bem claro que, por favor, tem o que fazer. Não acreditem quando diz, não tem nada para fazer, tem que conviver com a doença. Então, essa frase tinha que ser abolida. Eu acho interessante também a questão da saúde da mulher, né, doutora Rosângela? Porque a gente vê quantos casos hoje até da endometriose aí, e a gente consegue ajudar e muito. Muitos casos na saúde da mulher. O ozônio também é maravilhoso, mas os quânticos também, né? A associação de tudo isso. Isso. Eu vejo os quânticos, no caso, assim, por exemplo, na ozonioterapia, ou no caso da própria RPG, são coisas pontuais. Então, o paciente vai fazer um protocolo e ele vai vir e vai uma vez por semana ou 2 vezes por semana. E quando você tem o quântico, é como se o paciente levasse o terapeuta para casa. Para casa. Ele vai fazer a continuidade. Isso vai ampliando a resolutividade. Por isso que eu sou tão encantada em a gente poder ter essa abertura de utilizar os florais em qualquer tipo de terapia. E quando as pessoas me dizem, às vezes eles me dizem isso, né? Mas, Rosângela, existe alguma coisa que o floral não funciona? Eu respondo, existe. Só não funciona para quem não toma. Né? Exatamente. Tomar não funciona. Eu tenho um caso... Pode falar. Fale, Daniele, não, eu só queria dizer que o pessoal disparou a fazer perguntas aqui, então, e eu não sei se a gente vai conseguir cumprir com todas, está parecendo as jornadas da Rosângela. Cada jornada dela eram 7, 8 páginas de perguntas assim que a gente não vencia. Mas, Daniele, fale, porque não vai com todas mesmo, né? Pode falar. Eu tive uma paciente que fez uma cirurgia anal, que estava com uma fissura, e essa fissura ficou aberta. E ela não estava aqui em Curitiba e tal, e quando ela voltou, ela já estava 3 meses, sem poder conseguir dormir, sentar, assim, meio que de lado. E eu tinha no meu consultório só Oxiflower e Cutanes. Eu falei, o negócio é o seguinte, passa o Oxiflower, passa o Cutanes lá, e me fala
amanhã como que você vai estar? Ela me mandou uma mensagem toda emotiva, porque ela tinha conseguido dormir a noite inteira só com esses 2 produtos, porque foi cicatrizando e tirou o processo inflamatório que devia estar ali também. Então, para ver que a gente não pode usar, não precisa usar tudo, às vezes usando um X, assim, a gente já consegue dar um up no paciente. Com certeza, com certeza. A gente tem casos fantásticos, né? E é bem isso. Quem sabe respondemos mais alguma pergunta aí? Sim. Eu vou, então, para a Roberta, ela coloca um caso e ela mesma fala. Enfim, eu vou ver aqui, porque ela fez em dois momentos a pergunta. Vó, 94 anos, de doença de Paget. Sim, tem tido muita dor agora, cãibra nos dedos, mãos, faz acupuntura e hidroginástica. Entrei nesse mundo agora, fiz a jornada e agora o curso. A meta é melhorar a qualidade de vida. Aí ela continua depois, porque o texto é longo. Baseado no orientação da doutora Rosângela, já durante a jornada ela começou a tomar Colamin, Artrox, Petroses, Analgésio e Oxiflower, o que pode aliviar a cãibra. Obrigada por tantas informações preciosas. Tem depois uma pergunta isolada da Beth sobre artrose também, protocolo. Mas, enfim, deixar essas duas por enquanto. Então, na questão da doença de Paget, que faz realmente uma alteração importante na estrutura do osso e da postura, né, da pessoa e tudo, a gente já tinha passado esse protocolo, se eu não me engano, e está corretíssimo isso aí mesmo. Ela poderia ampliar isso agregando outras coisas, mas em relação à cãibra, provavelmente pode estar havendo ou uma compressão, né, e diminuir circulação, ou alguma alteração já neurológica associada, porque as cãibras, elas geralmente são ligadas ou à circulação ou à parte neurológica, e também tem a possibilidade de haver estar desregulado alguns dos minerais importantes, que é o magnésio e o potássio, né, que são os 2 mais importantes nesse sentido. Então, a minha sugestão, além de fazer algum tipo de fisioterapia desses que a gente está falando aqui, como no caso do RPG, que vai liberar, porque como a doença é uma doença de osso, né, então existe uma espécie de fica tudo preso, né? Então, eu teria que fazer uma liberação disso. Eu acho que isso iria ajudar bastante a diminuir a cãibra também, além da dor, etc. Mas eu acredito muito que deveria se fazer o Totalis associado ao Mag-Catal, que seriam a parte nutricional voltada para essa questão geral da nutrição, né? Seria importante. Manter o Colamin, com certeza, manter os quânticos, e aí o Oxiflower, como ele também faz uma resposta celular de oxigenação, nos locais das câimbras é interessante utilizar e associar aí o Synapsium, tá? Então, eu faria Synapsium e Oxiflower no local da cãibra, melhora a nutrição, tenta fazer essa liberação com algum tipo dessas terapias que a gente está falando, né? E também a gente pode pensar em melhorar essa circulação. Mas eu acredito que o Oxiflower com o Synapson já vai ajudar em tudo isso. E aí acho que também pensar em alguma coisa, de repente, até o ozônio, né, Fernanda? O ozônio, isso, é uma autohemoterapia com o magnésio endovenoso, nesse caso. Esse caso aí seria incrível. Isso. Tirar com a mão. A gente tem muito o que fazer. E no caso do RPG, né, Dani? Nossa, uma pessoa com uma doença de Paget no RPG, ela vai ficar nas alturas de feliz. Vai ficar, melhora muito. Eu sempre costumo falar que essas câimbras, nós precisamos alongar muito, porque a musculatura fica muito contraída. Quanto mais câimbra dá, mais contração. Então, daí as câimbras também aumentam, por causa dessa musculatura em contratura. Então, se a pessoa não tiver condição, não posso fazer um RPG, que pelo menos faça sessões de alongamento em casa, pegue alongamentos no YouTube, mas alongamentos sérios, porque tem muita coisa que parece alongamento e vai prejudicar a coluna, a articulação e tudo mais, né?
que vai dar uma grande melhora. Bom, então vamos para a próxima aqui. Não, a gente não falou da artrose ainda, né? Que eu acho que é uma próxima. E alguém pergunta algo para a Florisa, pergunta para a fibromialgia. Bom, né, já que a gente está juntando as coisas, né? A artrose, a gente até comentou aqui, é uma degeneração articular importante, e eu vejo a artrose uma doença mais sistêmica, né? Eu acho que ela não é localizada, ela é uma doença sistêmica. E ela está muito ligada com o uso, né, da articulação, mas também com o envelhecimento, né? Eu acredito que essa degeneração, ela aparece em qualquer idade, porque a gente tem gente jovem com artrose, mas ela é muito mais comum quando vai envelhecendo. Então, porque não tem o cuidado, não tem o alongamento, a nutrição dessa articulação. Então, existem muitos fatores, é muito multifatorial. Mas o que a gente tem feito de recuperação é o uso do colágeno, que é fundamental. O Colamin é um produto, assim, perfeito para artrose, porque ele tem a informação associada à própria nutrição, né, que é o colágeno. Lembrando que osso e articulação é praticamente mais de 90% colágeno, né, é muito importante essa ideia. E o magnésio no Mag-Catal, que vai me dar o principal magnésio, que é a forma de entrar o magnésio no organismo, no caso, o lisinato de magnésio, né, gente? Lisinato de magnésio é uma junção do magnésio colapsado, vamos dizer assim, né? Na verdade, quelado, né? Que tem uma tecnologia para isso, ele é quelado na lisina. E esse composto que está dentro do Mag-Catal, ele faz com que o magnésio consiga entrar dentro da articulação. Então, ele tem uma ação articular fantástica, junto também com os outros magnésios que estão ali, que é o bisglicinato e também o taurato, né? O taurato de magnésio, por exemplo, ele tem uma ação maravilhosa na circulação e na parte cerebral. E o lisinato também vai ajudar na parte da imunidade. Então, você veja o quanto que a gente melhora em termos nutricionais uma pessoa utilizando o produto certo. Aí o pessoal fica baseado só no tal do cloreto de magnésio, que, na verdade, é uma... eu agora vou dizer a verdade, tá, gente? Eu tenho prova disso, tá? Eu não vou dizer aqui nada que eu não tenha certeza, né? Você sabe que eu procuro ser muito científica. Mas, na verdade, o cloreto de magnésio, ele é um resíduo industrial. Presta atenção, não é nem nutricional, é resíduo industrial. E aí o pessoal começou a utilizar porque a deficiência de magnésio é tão grande na população mundial que qualquer pouquinho de magnésio já ajuda. E agora nós descobrimos que, na verdade, no caso do cloreto, ao longo do uso, porque o magnésio é uma nutrição, é um alimento importante, ele é usado em mais de 300... ele é cofator de mais de 300 reações enzimáticas celulares do nosso corpo. Então, imagina a necessidade disso. E a Organização Mundial de Saúde provou aí, tem uma pesquisa já de alguns anos, mas acho que 4 anos atrás, mostrando que 75% da população mundial não ingere 260 miligramas de magnésio diárias necessárias. Então, a gente não come tudo o que precisa, está sempre devendo, né? Está sempre faltando. Aí entra o cloreto de magnésio, a pessoa melhora porque tem um pinguinho de magnésio ali. Na verdade, ao longo do tempo, esses magnésios que não ideais para a nutrição humana, e eu não estou falando aqui só do cloreto, eu falei do cloreto, que todo mundo lembra dele, né? Mas também outros tipos de magnésio que existe no mercado e que não são para a nutrição humana, eles não foram desenvolvidos quelados em aminoácidos, né? E esses magnésios, eles acabam tendo algum efeito ruim a longo prazo. Especificamente do cloreto, que tem muita já pesquisa, ele é acidificante, então piora as reações e cria mais acidez, e ainda por cima, como é um cloreto, ele pode ter interferência na pressão arterial e na tireoide.
Então, em vez de você ajudar, você ajuda de um lado, mas estraga do outro. Então, a gente tem que ter um conhecimento maior em cima da parte nutricional sempre. Então, fique com essa ideia, gente. Se nós vamos fazer o bem para o nosso paciente, nós temos que conhecer o que nós estamos fazendo, para não fazer pela metade, né? O Mag-Catal, no caso, ele foi desenvolvido pensando em tudo isso, tá? É uma fórmula inédita, não existe no mundo essa fórmula, existe isolada, mas ela é uma fórmula fantástica, justamente pela qualidade que vem o produto e por ter essa disponibilidade, né, do magnésio na articulação, na circulação, no cérebro, na parte imunológica, na questão... agora a cereja do bolo, como eu digo, né, que eu sempre digo, e o melhor do Mag-Catal é que ainda ajuda na resistência à insulina. Então, aí nós estamos perfeitos, né, gente? Então, o Mag-Catal é fundamental para essas coisas que a gente está falando, e para artrose, especialmente para fibromialgia, importantíssimo, já que juntamos outra coisa aqui. Então, colamin, Mag-Catal são indispensáveis. Eu ainda colocaria na questão da artrose a ideia do osteocatal, que foi desenvolvido pensando no osso, pensando na nutrição óssea, tá? Então, dá para usar osteocatal, Mag-Catal e colamin, e você embrulha para presente que vai ficar bom. Em relação ao floral, a gente fala oxiflower e analgésio na articulação, né, ou nas articulações piores, e lembrando que a gente vai usar daí o Artox, que esse é muito importante nesse momento, porque a gente tem que realmente desintoxicar tudo para recompor, né? E aí nós temos algumas dicas, né? O mínimo é isso, tá? O oxiflower, analgésio, artox e colamin. Esses 4, para tudo que for articular, realmente vai ter grandes resultados, e até em questões, assim, mais graves, né? Por exemplo, a gente pode ter doenças ósseas, né? Que eu já usei esses 4 e funcionou. Mas se for coluna, a gente troca o Artox pelo Spondylis, tá? Então, lembrar que na coluna o Spondylis tem um efeito também maravilhoso, e ali naquela doença de Paget, né, se tiver muita, porque geralmente começa em coluna, e dá mais na coluna, o Spondylis pode ser importante também. No caso de fibromialgia, eu vou, bom, só para terminar a parte da artrose, eu vou dar uma dica aqui, né? Geralmente isso que eu falei tem grande resultado, mas é muito importante, tá, gente, que a gente dê alguma coisa que melhore regeneração, porque essa pessoa, ela está estacionada, ela não consegue regenerar, ela está na degeneração. Então, no caso das artroses, é interessante a gente utilizar algo que dê um start de regeneração. E nós temos aí 3 opções, não precisa usar as 3, eu vou dar 3. Até porque a gente agora virou aula aqui, né? Eu me entusiasmei. Eu vou falar do corretor anérgico, e o corretor anérgico, ele tem uma capacidade maravilhosa de ampliar a condição da pessoa de resgate de energia vital, tá? Isso eu quero falar muito claro aqui, porque ele vale para tudo que nós estamos falando aqui. O corretor anérgico consegue fazer com que a pessoa queira melhorar, mas isso de uma forma energética, não é consciente. Mas ele, para dar esse start de regeneração, ele é fantástico. O outro que pode ser utilizado é o umbilico, que de regeneração, o umbilico é maravilhoso, em qualquer situação. E o outro, tá, é o Teloquantic, que apesar de ser recente, vai fazer 1 ano agora que a gente tem muito resultado. Então, a gente tem aí 3 opções para dar essa melhora de regeneração, isso vale para tudo, não só para o que eu estou falando aqui. Agora, para fibromialgia, eu vou deixar as meninas falarem. Eu só queria agradecer a Roseli, né, Cagitani, que é uma das nossas alunas da primeira jornada, primeiro curso, que está respondendo aqui vários protocolos, muito legal. E a gente não vai conseguir, porque tem muita pergunta, e lá a gente vai ter uma surpresa que a gente vai falar nas próximas semanas com a doutora Rosângela. Claro que eu vou deixar vocês ansiosos aqui,
mas eu não vou falar o que é. Vamos lá, meninas, Dani e Fernanda. Vai lá, Fer. Eu, aproveitando, eu estou usando o corretor, o telo quântico, o Bílico agora a gestação inteira. Foi maravilhoso. Aproveitando o gancho. Já vai nascer quântico, nosso neném. Vai. Bom, na fibromialgia, claro, também sempre vou associar a ozonoterapia, sem dúvidas, mas aí a gente acaba vendo também muito a questão emocional, né, doutora Rosângela? O corretor enérgico também sempre vai entrar aí, não sei se você concorda comigo ou não, Dani. Concordo. Mas por ser também, né, uma doença autoimune, tudo isso, então, mas sempre o emocional a gente vai ter que trabalhar nesse caso, porque aí a gente também consegue ver o salto maior aí, a evolução melhor desses pacientes. Porque são pessoas também que têm uma depressão, têm uma ansiedade, têm, né, e a dor dessas pessoas, a gente sabe que o exercício, a atividade física melhora muito essa parte da fibromialgia. Só que para a pessoa sair desse quadro, para conseguir fazer uma fibromialgia, que a gente tem que entender que é muito difícil quando a pessoa tem aquela dor até de couro cabeludo, né? Então, por isso que os quânticos, nessa hora, dá uma peteleco, que nem diz a doutora Rosângela, e ela consegue ver uma luz no fim do túnel, ela faz uma atividade física, faz uma RPG, faz uma ozonoterapia. Sim. É tudo, né? Associar tudo. Juntar. Eu acredito, assim, que é um círculo vicioso de dor na fibromialgia. Na fibromialgia. Porque é uma depressão que leva a dor, e a dor crônica leva a depressão, e a depressão leva a dor, um e ela ciclo, não né? sai. Enquanto não quebrar esse círculo, não sai. E é isso mesmo. É um processo que a gente realmente tem que ter muita atenção, né? Cuidar muito, são pacientes muito, inclusive manipulados, porque passaram por muitos médicos, tomaram um monte de coisa que não adiantou nada, eles já estão de saco cheio, na verdade. É verdade. É um paciente muito difícil. E eu vejo que ele é um paciente para uma equipe mesmo. A gente deveria sempre de forma assim, né? Em relação à parte de melhorar a depressão, né? Eu gosto muito do Centrais, gosto muito do Consciêncios, né? Aliás, Consciêncios, a gente começou falando dele aqui, Sim. Verdade, a Dani falou do Consciêncios aqui, e nós todos aqui acabamos falando também alguma coisa, mas lembrar que o Consciêncios faz a autoconsciência, né? Então, essa coisa de corporal, o Consciêncios ajuda muito. Muito. Porque faz com que se dê conta das coisas, né? E como a gente está comentando, é fundamental que a gente tire o paciente da situação para que entenda que vai ter que recuperar essa fibra muscular e vai ter que fazer o exercício, porque a fibra só vai ser recuperada mesmo se conseguir voltar a fazer exercícios e sair daquele... eles ficam muito parados, né, por medo da dor, e aí dói mais, né? Mas a ideia, basicamente, a ideia é cuidado emocional e ajudar essas fibras. E como são fibras musculares, a gente acaba usando muito o movimento, né? Sim. O oxiflor é analgésico no local de dor, e o movimento eu acabo usando muito ele via oral mesmo, porque esse método PUS que a gente tem usado depois do estudo da USP dos ratinhos ajudou muito, porque aí bota tudo dentro da água e bebe. E aí tem uma informação mais frequente, com mais resultado, especialmente do movimento que a gente está comentando, e eu tenho muito resultado em fibromialgia quando eu agrego o Somatus gel, o Somatus, não necessariamente gel, pode ser gotas também. Quando eu proponho ele em gel, mas ele pode ser gotas também. E quando você junta movimento com Somatus, você melhora muito a condição do músculo em si e da fibra. E aí, claro, se eu quero regenerar essa fibra, a gente volta a falar do lírico, né, que a gente falou antes. O corretor enérgico é fundamental na fibromialgia, eu vejo isso assim, como uma necessidade, e aí também essa questão de utilizar nos principais locais de dor, oxiflor e analgésico, que meio que dá uma desbloqueada, né? E todo o resto que a gente comentou aqui, acho fundamental. A fibromialgia é uma outra doença muito ligada ao intestino, né? A gente estava comentando, e é fundamental que se faça
a retirada dos alimentos dissonantes. Eu lembrei agora de um caso, gente, eu tive uma senhora, acho que ela estava com 40 e poucos anos, com fibromialgia, fazia uns 20 anos, eu acho que ela reclamava, ela era muito jovem quando começou. Essa senhora, ela estava assim, intoxicada, porque ela tinha sido muito medicada, e ela me procurou, não por causa da fibromialgia, mas porque ela estava com uma espécie de uma hepatite crônica medicamentosa. Então, era uma coisa assim, um caso muito grave. E como uma coisa estava ligada à outra, e ela não conseguia parar de tomar os remédios que estavam causando mal para o fígado, bom, enfim, essa olho esculhambosa chegou na minha mão. Eu gostaria de mostrar uma coisa para vocês, a importância de você olhar o paciente como um todo, né? Quando ela me procurou, ela nem me falou da fibromialgia. Ela me falou do fígado, porque tinham pedido que ela procurasse alguém que cuidasse, né, da parte da dieta, por causa do fígado, e ela acabou me achando e misturou nutrologia com nutrição, e era comum alguém aparecer assim, perdido lá. Nunca é perdido, vocês sabem que a física quântica nos comprova, né, que tudo tem uma razão, e óbvio que ela me procurou porque era o lugar certo dela estar naquele momento. Na verdade, essa paciente, ao conversar com ela, né, que eu cheguei a esse diagnóstico e essa ideia, eu coloquei para ela a importância da dieta, e ela, naquele momento, ela não ficou aberta para fazer uma avaliação melhor, com biorressonância, com radiestesia, com VH-teste, com alguma coisa, para olhar os alimentos. E quando os pacientes eram assim resistentes, eu primeiro fazia uma dieta alcalinizante e eu tirava os alimentos piores, né? E já mostrava isso para o paciente de uma forma assim, então vamos fazer assim. Quando você se sentir disposto a investigar quais alimentos não te fazem bem, você faça esta dieta aqui. E isso funcionava por um tempo bem, e depois eles entendiam que era importante, né, a questão alimentar, e acabavam fazendo os exames. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês, neste caso que eu estou contando, a importância da retirada do glúten dessa paciente. Essa paciente, em 15 dias, utilizando florais nutrição e retirando o glúten, que foi de tudo que eu mandei ela fazer, foi a única coisa que ela fez, né, da dieta, ela simplesmente disse assim, essa dieta eu não vou fazer. Depois dela me contou, eu não vou fazer essa dieta louca, bem assim. Ela me contou assim, a doutora Rosângela me deu uma dieta louca, eu não vou fazer, mas então eu vou tirar o glúten. Então ela parou de comer tudo que fosse farináceos, né, e tirou o glúten. Em 15 dias, quando ela me trouxe alguns exames que eu tinha pedido, ela não tinha dor nenhuma. Gente, nenhuma. Há mais de 20 anos com dor. Ela usou quânticos, nutrição, porque aí eu dei algumas coisas para ela tomar, nutricionais, especialmente magnésio, de novo aqui, ó. E tirou o glúten. Em 15 dias a mulher ficou sem dor. Eu virei a santa, né? Porque aí todo mundo acha que a culpa é minha. Na verdade, a gente faz uma orientação, né? Mas é tão lógico para nós que estamos nesse mundo, é tão lógico para nós isso, e você veja a importância disso, né? Então, eu quero lembrar de novo aqui, gente, por favor, cuidem da sua dieta. Exatamente. Sei lá se respondi tudo que era para falar. Mas... Nossa, como se disse, virou uma aula. Deixa eu só fazer aqui uma menção a Gabriela Moreira, né? Que ela é professora, está conhecendo esse mundo quântico, e fala que a live foi maravilhosa, né? E eu estou tentando pegar aqui algumas perguntas, porque não serão possíveis. Todo alguém... A Silvana fala, fibromialgia não é mitocondrial também. Mas vamos para a nossa última pergunta agora, tá? Deixa eu ver se eu escolho uma mais consolidante aqui. Só um pouquinho, enquanto você escolhe, eu vou agradecer, a Silvana, né? A Silvana ter levantado a questão, gente, é fundamental isso, tá? Fibromialgia tem a ver com mitocôndria, sim, né? Sim. A gente está falando do músculo, da questão da energia criada nesse músculo. E com certeza, viu, Silvana, que bom que você nos lembrou disso, porque com certeza nesse protocolo a gente tem que trabalhar as mitocôndrias, a gente vai usar duas coisas básicas, tá? Uma,
Krebs, certo? Krebs, anotem aí, porque o Krebs a gente às vezes fica, né, em dúvida, afinal, o que é o Krebs. O Krebs, ele faz uma espécie de, agora vou repetir, um peteleco, né? Ele faz um peteleco energético na ciclo de Krebs. Isso faz uma diferença imensa nas mitocondriopatias, mas também, lembre, fundo de olho, tá? Fundo de olho. Krebs é maravilhoso. Então, o Krebs e a coenzima Q10, que nós temos desde o Flower Q10, que é uma informação, né, que a gente pode dizer de ressonância, fazendo a energização de todo o nosso, da resposta celular para que funcione uma melhor a coenzima Q10, mas eu, pessoalmente, gosto de usar em vez do Flower Q10, que a gente até usa em alguns casos, mas o que eu queria dizer assim, ó, a união do Krebs com a coenzima Q10 ponderal, tá? A união do Krebs com a coenzima Q10 ponderal faz uma diferença imensa nas mitocondriopatias. E até em pessoas que estão debilitadas com uma sensação de cansaço muscular e aquela sensação de que não tem força, sabe? É impressionante o quanto que é a associação desses dois. E recentemente foi lançada a coenzima Q10 da Kenli, que é da clorela. Nós temos a Kenli Q10, que é 200 miligramas purificadas. E aí eu tenho que tomar uma cápsula junto com o ômega 3 de 1 grama, para ter um efeito melhor ainda. Então, na hora do almoço, uma cápsula de coenzima Q10 com uma cápsula de ômega 3 de 1 grama, vocês vão ter tudo que vai precisar de coenzima Q10 por dia. E aí o Krebs associado, tá? Isso vale para todas as mitocondriopatias e para fundo de olho, tá? Já dei mais uma aula aqui. Pronto. Perfeito. Então, eu já nem sei mais por onde ir, só queria destacar que a Silvana e a Florisa são de Ribeirão Preto, né? Sua cidade querida, Rosângela. Tá? Eu vou para mais uma. A Florisa destaca que está fantástica, aqui a live também, né? Deixa eu perguntar uma aqui, que me parece que, enquanto eu não acho, alguém perguntou sobre problemas na coluna, que eu acho que tem bem a ver com a fisioterapia. Isso, Fernanda. Porque realmente tem muitas perguntas aqui, não serão possíveis. A gente vai tentar, de alguma maneira, em algum momento, na relação espaço-tempo, responder, né? Usando a física quântica aí. Dani, fala de como que você usa o RPG na questão de coluna, Dani, que eu sei que você tem resultados fantásticos. Vamos falar da hernia de disco, que é uma coisa muito comum hoje em dia, que, principalmente para quem está trabalhando em home office, está, assim, acabando com a coluna realmente por estar muito tempo sentado. Então, o que acontece? Existe a vértebra e o disco está no meio. O disco, ele sai, por quê? Porque a gente espreme a coluna, tá? Nessa hora que a gente está sentado errado, deitado na coluna, a gente faz uma compressão vertebral, isso faz com que o núcleo do disco saia para fora, formando uma hérnia de disco que causa muita dor. Qual é o meu trabalho, tá? Os médicos, eu atendo muitos pacientes que falam assim que os médicos querem operar. Eu falo, nunca. Eu já atendi hérnias enormes, que atingiram medulas, que assim, estavam, a não ser que seja estilhaçado, né? Mas fora isso, o que eu faço? Eu faço uma tração manual. Nessa tração manual, eu faço com que o disco que é mole, ele é móvel, ele vai retornando aos poucos para a sua posição que ele saiu. Porque eu afasto a vértebra, ela volta à sua posição e o disco também. Enquanto eu estou fazendo isso, eu estou mexendo no teu corpo inteiro, realinhando, cervical, torácica, lombar, joelho, pé. Então, eu faço todo um trabalho de reequilíbrio muscular. Para quê? Para que esse disco não volte a sair novamente. E, lógico, mostro que há uma postura que a gente tem que sentar, uma almofada para colocar atrás de uma cadeira, para você não escorregar. Então, se você põe uma almofada atrás de você, na cadeira que você tiver, você não escorrega em cima do final da coluna, que é o sacro, e não faz essa compressão que todo mundo está habituado.
Então, a hérnia de disco tem cura. Se alguém falar para você não tem cura, tem que ser cirurgia, é mentira. Tem cura. Eu tenho resultados maravilhosos com o RPG, associa-se com a terapia quântica, com a ozonoterapia, mas eu tenho, dentro do RPG, se não puder usar tudo, dentro dele eu tenho resultados fantásticos com a hérnia de disco. Então, eu falo, a única coisa que não tem cura é o que rompeu. O que rompeu eu não consigo religar, tá? Mas fora isso, tendinite, bursite, hérnia de disco, tem cura. Fernanda, gostaria de falar alguma coisa? Na ozonoterapia também, onde a gente tem mais evidência científica, né, a nível mundial aí, nos tratamentos em cima das hérnias de disco, né, que a gente faz aplicações locais e a melhora também é bastante rápida. Então, ainda mais se a gente pode associar o movimento, a tração, como você estava falando, potencializamos aí, né, sem dúvida. Mas o ozônio é maravilhoso para hérnia de disco, é incrível. E dá para usar local, né? Local. Aí seria local. Aplicação local mesmo. Local. Perfeito. Pessoal, eu já vi, tá, gente? Agora eu vou dizer isso para vocês. Eu já vi, porque eu já cheguei no consultório da Dani e ela estava lá com o raio-x, né, Dani? Eu lembro. Sim, sim. Eu já vi uma hérnia desse tamanho. Enorme. E ficou perfeito, né? Que a gente acabou acompanhando, porque era sempre... A maior que eu já vi na vida, É impressionante. Gente, isso realmente me deixou muito impressionada, como o RPG é fantástico nesse momento, né, para isso. E eu quero lembrar que dos quânticos, nós temos, no caso de hérnia, tá? Além do oxiflower e do analgésico para usar no local, que a gente também manda passar, né, porque está com dor, a gente vai ter o Spondylis para tomar, mas o Synapsion é importantíssimo, porque ele faz a informação, né, para que a resposta celular, ou a resposta tecidual, aí no caso, seja de uma recuperação do tecido do nervo, né, do nervo em si. E lembrar que nós precisamos, no caso das hérnias de disco, ou da coluna em geral, também, né, é importante, que a gente dê nutrição para refazer bainha de mielina. Então, a gente falou até sobre bainha de mielina aqui, o invólucro, a informação da bainha, que também pode ser usado nesses casos. As escleroses também, né? Exato, na esclerose múltipla, na lateral, né, que a gente também tem resultados interessantes, mas o que eu gostaria de enfatizar, nós temos um produto, tá, chamado Vitalzen. Eu estou dando nome e sobrenome, porque eu jurei que eu ia passar a fazer isso esse ano, tá? Que eu não aguento tanta gente falar mal de coisa, né, falar de coisa que faz muito mais mal do que bem. Então, agora eu decidi. Eu dou nome e sobrenome. Às vezes o pessoal me pergunta, mas Rosângela, por que você dá o nome comercial? Porque não tem outro igual, tá? Não tem, eu sei que não tem, porque essa fórmula é minha, eu fiz uma consultoria para essa empresa. O Vitalzen, gente, durante mais de 20 anos, eu mandei manipular essa fórmula, com resultados fantásticos para a bainha de mielina. E a gente, hoje, essa empresa, isso faz anos já, acho que já dá uns 6, 7 anos que eu fiz essa consultoria, mas, então, eles me pediram uma fórmula que fosse inédita, e o que eu achava? Eu disse, tem tanta gente precisando dessa fórmula, e depender de alguém que faça, né, que tenha que prescrever para manipular, vamos ter essa fórmula disponível. O Vitalzen, ele tem tudo o que precisa para fabricar bainha de mielina de novo, nutricionalmente, só que não tem nele, por uma questão técnica, que não podia botar na mesma cápsula, não tem o ômega 3, que é fundamental. Então, minha sugestão para recuperar uma bainha de mielina é Vitalzen, que hoje são 3 cápsulas para ter a dose correta, tá? Então, 3 cápsulas de Vitalzen, mais 3 de ômega 3. Toma junto! Uma cápsula de cada uma por refeição. Uma de Vitalzen antes, engole e come em cima, e durante a refeição, uma de ômega 3. Se fizer isso durante um período longo, vocês vão ter tudo o que precisa para recuperar essa bainha.
Lembrando que bainha de mielina não é só nos nervos da coluna, né, que vão sair pelas vértebras, lá pelos espaços, e tem essa bainha. Também é fundamental para aprendizagem, gente. Quando o pessoal começa a falar de aprendizagem e não fala de bainha de mielina, eu fico até irritada. Esqueceram disso ou faltaram a aula, como eu digo? Gente, é fundamental, porque a bainha de mielina é responsável pelos saltos de informação para que haja uma conexão cerebral melhor na rede neural. Então, lembrem, quer melhorar a função de aprendizagem, tem que nutrir a bainha de mielina, tá? Quando você dá Mentalis, você já está dando tudo o que precisa, não tem que dar Mentalis em invólucro, mas tem que dar Mentalis e Vital Zen, porque tem que dar também a matéria-prima. Pronto, falei. Mas que bom que você falou, gente. Como a Rosângela disse numa das lives que eu não participei, que sem a minha presença, a conexão ia durar 3, 4 horas, porque eu aqui acabo interrompendo. E, infelizmente, ela dura 1 hora, e nós já estamos a 1 hora e 25 minutos aqui, de tão fantástico que está sendo, e a gente não consegue responder tudo, infelizmente. Eu só queria destacar alguns comentários que nós temos de pessoas que estão iniciando no mundo quântico agora e que estão fazendo o nosso curso, Rosângela. Né? Eu posso falar aqui da Sueli Capelari. Estou fazendo o curso Sistema Floral Vibracional, estou realizada com essa live, então. Gratidão. A Bela, que é aquela que eu mencionei há pouco, incrível quantas opções existem. Queria fazer muito meu TCC de fisioterapia com esse tema, já que estou fazendo curso de florais. Sandra Monson, os produtos são realmente fantásticos. Surpreende as críticas negativas. Ela cita o caso do ozônio lá em Santa Catarina. E a Rosana Bina fala muito bem que ela faz fisioterapia integrativa nos animais, utiliza ozônio, técnicas de fisioterapia quânticos, enfim, não vou correr o risco de esquecer alguém aqui se eu citar. Eu quero que, sendo chato, né, Rosângela, peço para vocês fazerem... Eu sei. Vocês acham que eu não quero também? Eu vejo assim nas jornadas 2 horas e meia, 3 horas ela falando e ninguém saía da sala, é uma coisa impressionante. Ninguém cansa de escutá-la. Não, né? Não tem como, né? Mas eu gostaria de pedir para vocês, né, um fechamento e aproveitar para agradecer, claro, a estreia da Daniele e da Fernanda, né, para esse assunto extremamente tenso aqui, e claro, né, a doutora Rosângela está sempre aqui conosco, ilustrando muito bem, é um aprendizado constante, como dizem aqui nossos espectadores. Quem começa? Eu quero agradecer muito a oportunidade da gente estar junto. Eu acho que essa troca, quando a gente fala dos casos clínicos, tudo isso a gente acaba aprendendo, né, mais e mais e mais. E a doutora Rosângela é sempre bom, né, a gente tá perto, porque, meu Deus, a gente só aprende, né? Ela é tudo de bom. Então, eu quero agradecer muito aí a oportunidade de estar junto aqui contigo, com você também, Paulo, que eu gosto muito de ti. Muito obrigada aí pela oportunidade. Também, Fernanda. Foi bom tê-la muito tempo atrás como aluna e agora como uma estudante. Estamos juntos. Foi muito bom. Obrigada. Né, Dani, também. Obrigada, Paula. Adorei te conhecer. Não conheci nem você, nem a Fernanda. Foi um prazer. Prazer. Eu quero dizer que o que nós estamos fazendo aqui é amor, né? Que é passar para as pessoas o que a gente sabe e acha. E isso que eu acho mais lindo da fisioterapia e da terapia integrativa, né? Que nós passamos amor. Então, assim, as pessoas podem nos conectar via de Instagram, Facebook, para perguntar, que será o maior prazer para nós passarmos o que a gente sabe, né? E quem for procurar aí na cidade que for o RPG é Felipe Suchar, tá? Sociedade Brasileira de RPG Suchar, porque existem outros e não é o que eu faço, tá? Que é o que eu acho que tem resultado. Puxando para mim, né? E agradecer a Rosângela, porque eu conheci esse mundo de quântico por causa dela. E, bom,
eu nem tenho o que falar, porque eu amo muito ela, né? Então, para mim, é um prazer estar aqui. Um prazer. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Eu agradeço muito também a presença de todos, né? Gratidão, gente, gratidão por todos os cumprimentos aí. Eu fico muito feliz de saber que a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas, como eu digo, né? E juntar esse monte de gente para nossa eu digo que é a nossa corrente do bem, né? Porque é tão importante a gente poder ajudar as pessoas, né? Espalhar isso. Eu fico muito feliz com tudo isso. E eu sei que muita gente deve estar aí surtando, porque a gente não falou tudo e não respondeu tudo. Então, nos procure aí nas mídias sociais. O meu é fácil, é só Rosângela Arnett mesmo, tanto no YouTube, no Face, no Instagram, é Rosângela Arnett. E vão lá no meu Instagram, pede no direct, que agora eu tenho ajuda, né? Quero agradecer também as ajudas aí, né? A gente dá um jeito de responder. Na EID, a escola EID tem um processo muito mais organizado que o meu, de juntar as perguntas, e a gente, uma hora, né, nas nossas grandes novidades aí, uma hora a gente vai acabar respondendo todo mundo. Eu sei que cria um pouco de angústia, mas é bom, né, que aí fica todo mundo querendo mais. Exato. Olha, eu não sei como agradecer vocês três, de uma forma muito amorosa aqui. Muito obrigado, gratidão às três. E como a Rosângela salientou aqui, né, entre nas nossas redes sociais da EID, no Instagram, essas novidades virão em breve, né, fiquem atentos. E também aqui abaixo da tela do YouTube vocês podem ver os contatos da Fernanda e os contatos da Daniele, tá? Da Rosângela acabou de citar, mas está ali também, tá? Então, um super obrigado, né? A gente, de novo, bateu recorde de tempo, né? É muito bom. E um super beijo. E, claro, eu acho que nós vamos ter outras oportunidades juntos aqui, porque sempre fica alguma coisa, né? Mas tudo bem, assim dá aquela vontade de rever, né? Eu acho que todo fisioterapeuta tem que entrar nesse mundo quântico aí, porque faz a diferença. Né? Eu acho que fisioterapia é uma das áreas que tem muito a ver com isso. É impressionante. Impressionante, né? Nutrição, fisioterapia, né? A área da saúde em geral, mas essas duas em especial. Obrigada por tudo. Muito obrigada. Beijo. Obrigada.